daqui a pouquinho na nossa live, né, professora Josi? Só vou tomar uma aguinha e volto aqui. Vai lá, profa. Então, pessoal, a professora Jéssica vai tomar uma aguinha e a gente vai tratar, então, da atividade de estudo 1, mapa. E eu quero aqui, então, contar com a participação de vocês no sentido de que espero que vocês tenham assistido já os vídeos de orientações que a professora nós postamos e ela fez, né, com muito carinho para vocês. Inclusive, estão bem caprichados aí com relação a conteúdo. Vou trazer aqui para me ajudar nessa live também a professora Lília. A professora Lília está por aí? E você já vai pegando aí, então, a atividade 1, abrindo aí no seu estúdio, atividade 1, um mapa. Vamos começar pela atividade 1, tá? Vamos beber uma aguinha. Você também aí aproveita. Para a gente dar o play na live, tira dúvidas aí de empreendedorismo. Vou trazer minha parceira aqui, então. Ô, professora Lília. Tudo bem? Bom, professora. Eu estava com o outro link ligado, daí o volume estava meio altinho. E aí a minha câmera também estava com uma fitinha, pô. Não... Ah, não, daí já tem que preparar aí para entrar ao vivo com esses alunos. O que você achou da aula ao vivo hoje? Esses alunos merecem estrelinha hoje ou não, professora? Merecem, sim. Ixi. Então, de parabéns novamente. Começaram a perder e depois se encontraram, né? Então, estão perguntando onde que vai ser a live, né? Aqui mesmo, gente. Ó, nesse link, não sai. A gente vai deixar disponível para vocês, né, essas orientações. Então, já falei para eles, professora, para já abrirem aí a sua atividade 1. Se você já tem a tua dúvida, já vai colocando aqui no chat, tá? Primeiramente, a gente... É clichê, mas a gente sempre fala. A primeira coisa para se dar bem numa atividade de estudo, a leitura atenta do comando, do conceito ali como um todo da questão. Então, não leia de qualquer jeito, leia com o objetivo de compreender o que está sendo abordado e o que está sendo proposto. Isso para a atividade 1, para a atividade mapa, para a atividade de estudo 2 e 3, enfim, para qualquer tipo de atividade. Leitura atenta, em primeiro lugar, tá bom? É mesmo. Então, não, né, eles vão professora? com muita pressa, não leem direito o comando, o que realmente está pedindo, né? Então, olha, o formulário padrão tem o link também das orientações, então tem que ler com calma, 1, 2, 3 vezes, para depois sentar, pensar, organizar as ideias e fazer a atividade. Assistir os vídeos de orientações, né, da professora Jéssica, que já está voltando aqui depois de respirar um pouquinho. Então, vou trazer a professora Jéssica para a gente dar o play realmente na live Tira Dúvidas. Vamos lá, gente. Oi, professora. Olá! Voltei. Quanto tempo? Só fui tomar uma aguinha e voltei aqui com vocês. Oi, Lilian, tudo bem, professora? Oi, tudo bem? Tudo bem. Professora Ju está no chat aí, professora Lília aqui na tela, e em peso aqui para a gente ajudar vocês aí em algumas dúvidas pontuais, porque os vídeos de orientações já ajudam bastante, né, professoras? Aí na realização da atividade. Vamos começar, então, pela atividade de estudo 1. Vamos lá trazer o que fala a nossa atividade de estudo 1, fala sobre as oportunidades empreendedoras, né? No contexto de crise, tá? Nós não vamos fazer a leitura do texto base, nada. Só vamos trazer aqui o comando, né? Que fala aqui, considerando nossos estudos sobre fontes empreendedoras, elabore um texto dissertativo, máximo 10 linhas, apresentando as possíveis fontes que inspiraram os empreendedores Caroline e Helder. Justifique sua resposta
tendo como base o texto inicial da atividade. Então, professoras, ali traz o caso de 2 pessoas que tiveram que se adaptar ali, não é, professora Jéssica? Pode falar, professora, depois a gente continua aqui, mas é isso. A proposta da atividade 1 é essa, né? Isso mesmo, Josi. Imagina só que nós 3 aqui fôssemos empreendedoras e cada uma vai ter uma forma de analisar uma oportunidade a partir do contexto. Eu acho que na aula de hoje ficou ainda mais evidente, né? Cada uma vai ter uma forma de analisar a oportunidade e poder desenvolver uma inovação ali naquele momento, naquele contexto de crise. Então, foi isso que os 2 empreendedores da atividade fizeram. Cada um seguiu ali a sua fonte, a sua forma de empreender, a sua forma de inovar a partir daquele problema. Eles trouxeram uma solução de um problema, então, olha só, né, eles tentaram resolver um problema, mas o foco da atividade 1, pessoal, é exatamente isso que a professora Josi falou. É que vocês analisem a partir do contexto da prática, né? Eu trouxe ali 2 casos práticos para que vocês possam analisar e argumentar sobre as fontes de oportunidade empreendedora para cada um dos empreendedores. E assim, prof. Josi e Lília, eu particularmente, quando eu fazia as minhas atividades, quando eu estava fazendo faculdade, eu gostava muito de questão discursiva. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu escrevo, né? Eu tenho umas ideias, às vezes ali vai surgindo uma ideia, então você vai... É uma forma que eu conseguia ir melhor do que a atividade objetiva. Vocês também são... Realmente. Né? Eu, sim, com certeza. Prova que tinha 7 questões discursivas e 3 objetivas, eu ia bem. As que tinha 10 questões objetivas, eu penava, porque eu ficava muito confusa, indecisa. Mas quando era de escrever, ó, era 9, 8, 10. Eu também era assim, Josi, também era assim. Acho que é a maioria, então, né? Então, pessoal, fica a dica. Eu acho que a atividade de estudo 1, além de ser uma oportunidade de você testar o seu conhecimento, de você tentar fixar aquele conteúdo aprendido, né? É uma forma de você desenvolver também o seu poder de argumentação. Então, existem fontes de oportunidade ali para cada um dos empreendedores, são diferentes, tá? São diferentes as fontes de oportunidade ali. Como cada um... Fica a dica. São diferentes, pessoal, não é a mesma. Cada um observou e utilizou a oportunidade de uma maneira diferente. A motivação deles ali, a forma como a história de cada um, a historinha que a gente contou ali, a história de cada um é o que vai basear e nortear vocês para escolherem qual foi a fonte de oportunidade. Então, lá no livro da disciplina, eu acho que é a unidade 2, né, professoras, que fala sobre as fontes de oportunidade, ou é a unidade 2? Isso. 2. Então, lá no livro da disciplina, vocês têm isso. Mas aí, como entender esse contexto dos empreendedores aqui da atividade, né? A Caroline, por exemplo, olha, não vou ler aqui com vocês, porque a interpretação também faz parte da atividade. Mas a Caroline, por exemplo, ela era técnica em hotelaria. Ela é ex-funcionária no departamento de eventos. E ela lançou algo totalmente diferente do que ela fazia. Ela sempre quis apostar nessa área. Olha, ela sempre quis atuar na área de decoração. Mas aí ela foi demitida, então ela já vinha, de certa forma, ali, olhando para esse mercado, ela já vinha analisando esse público-alvo, o que será que para eles é importante, como eu posso atender esse público, mas ela tinha muito receio de empreender, como é muito caso dos empreendedores. Mas ela foi demitida no início da pandemia, e aí ela teve o momento dela de lançar um produto. Então, esse foi o caso da Caroline. O caso do Helder é um pouquinho diferente, né, professores? O Helder... Diferente. A análise, né?
A análise, olha isso, gente, a interpretação, né? Então, olha a questão, o caso do fisioterapeuta Helder, ele já tinha uma academia, e as academias, acredito que na grande maioria das cidades do Brasil, mas as academias sofreram muito devido aos decretos, né? Foi uma das áreas que mais sofreram devido aos decretos de fechamento do comércio mesmo. Só que ele teve uma ideia, olha só, ele teve uma ideia inovadora para esse mercado que ele já atuava, e aí, a partir disso, ele começou a empreender de uma maneira diferenciada, ele remodelou o negócio dele. E qual que foi a fonte de oportunidade nesse caso? Então, são ideias diferentes, são propostas totalmente diferentes, mas que eu acho que tá fácil, né, professoras? Acho que não tá difícil, não. Nós não podemos nem falar muito, porque senão nós vamos dar. Outra coisa, eles estão perguntando muito se pode passar de 10 linhas. Pode, pessoal. A gente coloca, né, 10 linhas lá, mas não tem importância passar um pouco, né? Porque um pouco, né? Não precisa também escrever. Coloca o que realmente está pedindo e não precisa se estender muito, mas também não 10, 11, 12. Não é assim. Não vai contar e nem vai descontar a nota, tá bom? Então, pode sim. É uma dúvida que eu tenho recebido muito dos alunos por mensagem. Eles estão perguntando aqui o que eles estão mais perguntando, professora Jéssica. Nem é sobre só o conteúdo em si, mas é sobre o número de linhas, e seria para colocar, tipo, 5 fontes para cada. Não. Não, senão não vai nem dar para você responder ali no sistema, né? Se você colocar 5 fontes. Mas a fonte que você considera que motivou, né, a Caroline e o Helder. A professora já falou que não é a mesma, hein, gente? Olha, já deu a dica aqui, já. Então, olha, né? Já pensa isso. Então, questão das linhas, fiquem tranquilos. Não passem muito. Isso também é questão de treinamento, de foco naquilo que você tem que desenvolver, porque às vezes a gente, né, sai um pouco do foco da resposta. Então, dá para ser objetivo e responder em 10 linhas esta atividade, tá? Senão nós não colocaríamos para vocês no máximo 10 linhas, se a gente visse que seria necessário mais do que isso, tá bom? Então, outra coisa que eles perguntaram aqui, não tem fonte em questão de tamanho de fonte, Arial, tá? Isso porque vocês respondem direto no sistema. Essa atividade 1 não tem formulário. Então, você pode fazer um esboço no seu Word aí do teu computador, copia o texto e cola lá no estúdio, tá? Não é envio de anexo como o mapa. Então, não tem normas ABNT, não tem tamanho de fonte, não tem qual a fonte que você tem que usar. Apenas capriche realmente nesta análise, nesta resposta de qual foi a fonte, a inspiradora aí da Valéria e do Helder, tá bom? Vamos ver o que tem mais aqui, se tem mais alguma professora dúvida. Precisa finalizar essa atividade também? Se você só clicar em responder e não finalizar, você vai ficar com 0. Isso mesmo. Então, tem que finalizar, tá bom? Parabéns para quem já colocou aqui que já realizou a atividade 1, gente. Parabéns para quem já escreveu aí, fez a sua atividade discursiva. Tem gente aqui, Luciele mesmo é uma. Entreguei minha atividade, espero que eu tenha feito certinho. Tomara, Luciele. A gente fica na torcida para vocês aí, e é por isso que a gente está aqui, inclusive, né? Eu acredito que não tenha dúvidas específicas sobre o conteúdo, até porque o vídeo da Jéssica está muito bom, né, de orientação. Isso. Vou dar mais uma olhadinha só aqui. Lilian, não sei se você viu alguma pergunta. E temos também a biblioteca virtual, que pode fazer consulta de livros, tem vários exemplares, tá? Acessem lá, pesquisem, pessoal, para fazer atividade. É muito importante fazer pesquisa, né? Não fiquem só dependendo da gente fazer live, dicas, não. Procurem, pesquisem, vasculhem, enfim. O pai Google está aí com muita coisa, um mundo de coisa, uma infinidade. Vocês
começam a pesquisar, você fica assim, meu Deus, olha isso, olha aquilo, tem muita coisa importante, muita coisa legal, muito conhecimento. Então, pesquisem. É a dica da professora Juliane aí também, ó. Professora Lilian, pesquise em outras fontes. Professora Juliane, digitem no Word primeiro o que vier à mente e depois volta corrigindo antes de postar. Isso tudo faz parte do processo de desenvolvimento, de aprendizagem. Essa correção da concordância, dos erros ortográficos, ver se está atendendo ao solicitado, posta, clique em responder, finalizou, garanta aí até 2 pontos na sua média final. Acho que da atividade 1 é isso, né, professora? A professora Jéssica quer falar mais alguma coisa? Professora Lília? Prof, eu queria só comentar que eu vi umas perguntas de alguns alunos perguntando se pode ser mais de uma fonte, né, de oportunidade. Pessoal, pode ser. Não tem problema, né, se você identificar mais de uma. Só que como a professora Josi falou, tem ali o limite de quantidade de resposta. Então, às vezes, se você foca de oportunidade e desenvolve um argumento bem feito, que daí eu já vou responder também a dúvida da Liliane, que ela fala assim, já fiz, mas estou com medo de estar errado. Liliane, às vezes você identificou a fonte de oportunidade e você fez uma argumentação muito bem elaborada ali, de acordo com o contexto da atividade. Então, gente, olha só, foca na argumentação, tem que ser coerente, tá? Não adianta também vocês colocarem ali que a Caroline empreendeu por, como eu posso dizer assim, por oportunidade, né? Enfim, não vou ficar dando respostas aqui. Mas não adianta colocar que a Caroline fez isso e pronto. Mas por que você acha que a Caroline empreendeu dessa forma? Argumenta, utiliza o texto base ali, o texto de apoio, tenta pensar, a partir daquele contexto da Caroline, se coloca no lugar da Caroline, a partir daquele contexto dela, ela teve aquela fonte de oportunidade, desenvolve um bom argumento naquilo ali, que aí a gente vai analisar na hora de corrigir se você teve coerência, se você compreendeu o contexto. Então, Liliane, como você falou, eu tô com medo de estar errado, fique tranquila, se você compreendeu o conteúdo, você entendeu e que a Caroline Welder pode ter utilizado aquela fonte de oportunidade e fez uma boa argumentação, é isso que a gente vai considerar, aluno, a sua argumentação. Por isso que tem que ser com a sua resposta, por isso tem que ser com as suas palavras, né? Não é um copia e cola, porque o copia e cola a gente tem aí fácil, né? Seria fácil vocês responderem se fosse só copia e cola. Aqui não, a gente quer questione como aluno o que você entendeu ali do caso apresentado. A gente vai analisar e levar em consideração a sua argumentação, tá bom, aluno? Então, faça bem feitinho, com bastante coerência. Com bastante calma, professora Jéssica. Até mesmo porque na aula eles participam tão bem, não participam com as ideias. Olha, é só colocar no papel aquilo que está aqui, ó. Aí eles encontram dificuldade. Não, escreve um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não precisa entregar no primeiro rascunho, digamos assim, que você fez. Não, faça com calma. Olha, na aula a gente viu tantos comentários bons, importantes. Então, vocês sabem fazer sim. Vamos com calma, que vai dar certo. A Andressa perguntou se é 10 linhas para cada, acho que já tinha gente falando, não, gente, é 10 linhas no total, para comentar sobre os 2 casos, tá? No máximo 10 linhas, tá? Então, não é 10 linhas para cada caso, de cada um, tá bom? E essa live vai ficar gravada também, professora Joselaine. Eles estão perguntando, você pode acessar depois. Lembrando que o vídeo de orientação da atividade 1 está no planner, está na sala do café também, e você pode assistir também antes de terminar e de começar já assistindo, né? Que nem a gente já falou, leitura, vídeo, e começa a desenvolver aí a sua atividade. Vamos para o mapa, então, gente? Vamos. Atividade de mapa de empreendedorismo, uma proposta bem bacana. Professora Jéssica, já vamos adiantar para eles que eles podem utilizar
o nosso episódio 2 aí da Webshare Desafiando Negócios, né? Como inspiração, né? Sim, exatamente, Prof. Josi. É uma inspiração. Eu acho que quando a gente pensou na atividade de mapa, a gente sempre pensa em conjunto, né? Junto com a equipe da mediação, equipe de coordenação, enfim. A gente pensou, aluno, que vocês pudessem que todas as ações acontecessem de uma maneira que elas se conversassem. Então, a websérie Descobrindo Negócios, agora como segundo episódio, vai ficar bem legal para vocês entenderem o contexto do empreendedorismo feminino. Porque assim, né, professoras, nós três aqui estamos bem confortáveis sobre falar de empreendedorismo feminino, porque nós somos mulheres. E nós temos uma grande maioria também de alunas mulheres. Então, nós estamos no nosso local de fala. Nós estamos no nosso local de fala que nos deixa confortável falar sobre isso. Mas, colocando no lugar dos nossos alunos homens, dos nossos colegas, parceiros que também querem desenvolver com o melhor êxito essa atividade. Aluno, se você ainda não está confortável, entendendo, seguro, entendendo o que é o empreendedorismo feminino, assista esse episódio do Web Series, que eu acho que vai ficar bem evidente quando a gente fala o que é essa força do empreendedorismo feminino, o porquê estamos falando sobre isso, o porquê porque é tão importante colocarmos essa pauta em evidência, não só para um cenário cultural e social, mas também para um cenário econômico. A mulher, acho que é o que a gente traz ali na atividade mapa, no texto de apoio, a força de trabalho feminina. Né? Nós temos muitas mulheres em idade de trabalho, em idade ativa, quando a gente fala de pessoas que estão ali em idade ativa e que poderia estar trabalhando, mas não está. Né? A gente teve um problema muito grave com isso desde o ano passado. A gente não pode simplesmente achar que isso não existe, porque existe. Muitas mulheres perderam seu emprego ou abriram mão de trabalhar fora por ter outras prioridades, outras necessidades. Seja para cuidar dos filhos, porque estão em casa, seja para cuidar de pai, mãe, muitas vezes pai e mãe acamado, pai e mãe com necessidades que precisam. Então, às vezes, a mulher, ela é mais vista, né? Aí a gente está falando de uma questão social e cultural. A mulher, ela é mais vista para ser a cuidadora e não aquela pessoa que vai para o embate, que vai para a luta. Isso a gente tem culturalmente até nas nossas histórias de guerra, né? Nós não estamos falando agora de 10 dias para cá, né? Um ano para cá. Nós estamos falando de situações que já acontecem há muito tempo. Quem ia para a guerra, pessoal? Os homens iam para a guerra. E as mulheres ficavam nas tribos ou ali nas cidades, cuidando das crianças, cuidando dos idosos, cuidando dos enfermos, porque era muito atribuído à mulher o cuidado, né, a necessidade, o cargo, a função de cuidadora. Então, a gente precisa entender que a sociedade ela muda, que os contextos mudaram e que a gente precisa dessa força de trabalho feminina também, porque senão a nossa economia vai para um caos. Só os homens não dão conta, só a força de trabalho masculina não dá conta mais. A gente precisa também dessas mulheres em idade econômica, idade ativa de trabalho, também atuando como protagonista. Nós sabemos que tem uma série de problemas sociais envolvidos nisso, que não vamos adentrar nessa situação. Mulheres ganham menos que homens, a gente sabe disso, mulheres têm mais dificuldade de chegar a cargos de liderança. Então, todo esse movimento do empreendedorismo feminino, ele vem para, de certa forma, solucionar uma dor, solucionar um problema. Né? Nós não estamos falando de questões que precisam ser resolvidas, então nós temos um problema social. Esse empreendedorismo feminino, ele vem para solucionar um problema. E o que fazer com... Então, por que colocar tão importância esse empreendedorismo? Justamente por essa situação, beleza? Contextualizando, acho que ficou um pouco mais contextualizado, né, professoras?
Muito bem, professora. Além do... De novo a gente falar, né, professora, que ali na atividade mapa tem texto base essencial para eles fazerem a leitura antes de chegar na terceira etapa. Temos 3 etapas da atividade mapa, não vamos fazer a leitura dos textos, mas o caso apresentado aqui é da Maria Dolores e do esposo dela, né, professora? Que vão realizar o sonho, juntar uma graninha lá e vão abrir o seu, né, próprio negócio aí, que é um salão de beleza, que é um antigo sonho, né? Então, eles estão com planejamento de negócios, que a gente, inclusive, falou na aula hoje, né? Planejar o negócio, como que vai ser, o que nós vamos contratar, né? Inclusive, aí a terceira etapa é sobre isso. A letra A, por exemplo, vamos para o comando já da atividade, né? Que fala que a situação, problema apresentada, ela precisa contratar mulheres aí, né, no mercado, para trabalhar com ela. E então, o que você vai ter que fazer como gestor de RH, né? E aqui escrever, escolher e descrever o perfil de 2 vagas de colaboradores que serão contratadas para esse negócio. Até a Ludmila aqui, ó, perguntou, minha dúvida com a atividade é sobre a função que essas colaboradoras irão ocupar. Serão como cabeleireiras, manicures e tudo mais, ou são funções mais específicas? E aí, professora? Ótimo, Ludmila. Muito boa. Ludmila, inclusive, com boas participações, né? Tanto na aula quanto aqui. Parabéns. Parabéns. Ludmila, pode ser qualquer função. Qualquer função que um salão de cabeleireiro... na verdade, não é só um salão de cabeleireiro. Vocês entenderam que é um conceito muito maior. Então, pode ser cabeleireiro, pode ser manicure, pode ser fisioterapeuta, pode ser massoterapeuta, pode ser o que for. Tem também as áreas administrativas. Então, não limitamos a função, pessoal. A função fica a critério de vocês. Justamente para isso, para que vocês pensem uma função diferente que pode ter nesse salão. O cabeleireiro e manicure não está errado, tá, gente? Também é uma função. Mas isso é algo de prática que existe nos salões. Mas eu quero que vocês ousem pensar outras funções que existem, que pode existir nesse espaço de beleza, né? Que possa, de certa forma, atender a esse propósito. Lembrando que essa função é muito importante, aluno, que você pense nessa pessoa que você vai querer contratar, nessa função, algo muito relacionado ao propósito da Maria Dolores. Ela não abriu qualquer negócio, ela pensou, ela idealizou, ela está se planejando, ela está querendo contratar uma equipe engajada com o negócio dela. Então, pense numa função e nas especificidades dessas funções relacionada ao propósito da Maria Dolores, tá bem? Então, por isso é bastante importante mesmo, como a professora falou, a leitura da situação hipotética. É isso mesmo, na verdade, vamos ressaltar aqui que eu falei salão, gente, mas é um espaço de cuidados e beleza, então tá ligado a isso, mas tem mais coisas, pode ser parte de estética, né? Isso. Massagem, tanta coisa que nós mulherada gostamos, né, professora Jéssica? Então, incorpora aí, já damos uma dica aqui para você incorporar, você que é mulher, que até às vezes frequenta um espaço desse de beleza, às vezes, fazer as unhas, né, limpeza de... Ixi, tanta coisa que você pode aí mergulhar na atividade realmente para desenvolver e responder essa pergunta aí, né, professora? Eu acho que... Inclusive, Josi, hashtag fica a dica, mas isso nem precisa ser para atividade, é só a caráter de curiosidade mesmo. Alguns espaços como esse, aqui na cidade de Maringá, um pouco antes da pandemia, eles estavam colocando os bar, sabe? Serviço de bar para as mulheres. Aquele momento relax, mulherada, quando a gente quer dar um alívio de casa, filho, marido, ou pai, mãe, quer dar um tempo para sua cabeça, você vai nesse espaço de beleza,
toma sua água com gás, a sua gin tônica, ou uma cervejinha para quem gosta. Então, assim, é um espaço totalmente conceitual voltado para um momento da mulher mesmo. Isso aí, professora. Então, estão perguntando aqui, gente, é 2 vagas, tá? 2 vagas que você tem que apresentar na questão A. 2 vagas, 2 perfis de vaga. Daí aqui a gente tem a pergunta da Nayara, né? Se elas devem ser inscritas como se fosse para divulgar a vaga ou como gostaria que ela fosse preenchida. Não, nós aqui, o que a gente quer é que você apresente essas vagas. Se você já tiver até experiência de como divulgar esse perfil mais detalhado, como profissional de RH, ótimo. Se não, se você já apresentar a vaga e falar o que essa pessoa tem que ter de competência, para nós já é válido aí nessa questão A, tá bom? Porque você sabe que, por exemplo, uma cabeleireira tem que saber, uma manicure tem que saber, o que uma pessoa da parte de dermatologia. Então, ó, eu não vou ficar falando, não, só vou responder daqui a pouco para você. Estou dando um monte de exemplo, hein? Sim. Vamos lá para a letra B. A B, professora, é apresentar quais são as responsabilidades e funções das 2 vagas apresentadas na letra A, visando aspectos que sejam importantes para o perfil dos colaboradores. Uhum. Legal, professora. Agora, essa ideia de trazer a questão B foi pensando, aluno, em seu futuro profissional. Porque a gente tem a disciplina de empreendedorismo, é claro que na disciplina de empreendedorismo a gente fica mais nessa geração de ideias diferenciadas, algo que você possa empreender para além daquilo que você está se graduando. Só que quando a gente vai para a atividade de mapa, a gente tem que trazer um pouco mais ela contextualizada no ambiente profissional de vocês. Então, por exemplo, um gestor de recursos humanos, ele precisa, quando ele vai contratar alguém, ou quando ele vai, que ele contrata essa pessoa, daí as professoras podem até me auxiliar mais ainda, mas quando você contrata uma pessoa, você quer reter esse bom profissional, não é? Você tem um objetivo de treinar esse profissional e reter ele dentro da sua empresa, porque a rotatividade, ela gera custo, ela gera perda, às vezes você perde um bom profissional por uma falta de gestão, uma falta de olhar, não é? Menina... Com certeza, professora, verdade. Não estou falando errado aqui, né? Não estou falando besteira, né? Não. Então, ok. Então, pessoal, vocês vão olhar para essas funções, para esses 2 cargos que vocês citaram na questão A, e vai pensar assim, como um gestor de recursos humanos, eu, enquanto gestora, o gestor de recursos humanos, eu posso fazer para reter esse profissional, sabe? Então, é importante você apresentar, reconhecer como reter esse profissional, quais são as responsabilidades que eles vão ter ali dentro da empresa, quais as funções, como que você vai, de certa forma, reconhecer esse profissional. Quem trabalha em salão vai saber o que eu estou querendo, o que eu estou dizendo. Nós temos, eu vou trazer uma explicação mais prática. Nós temos várias formas de você beneficiar uma pessoa dentro que trabalha com o público, né? Você sabe que você precisa ter pessoas comunicativas, você precisa ter pessoas, ó, já fica até a dica aí, né? Personalidade de como você precisa dessas pessoas. Pessoas comunicativas, pessoas com empatia com o ser humano, né? Que ouçam os problemas do outro, que saiba ter uma palavra amiga, acolhedor, ok. Mas como você vai fazer com que esse profissional se sinta motivado a estar trabalhando com você? Quais são as responsabilidades desse profissional? Quais são as funções? E, principalmente, como você vai reter esse profissional? O que você vai fazer dentro da empresa? Vai ter uma estratégia de bonificação? Vai ter uma estratégia de carreira? Vai ter uma estratégia de cargos para essa pessoa? Essa pessoa ela pode se desenvolver dentro da empresa, ou ela entrou como cabeleireira, ela vai ficar somente como cabeleireira. Ou você vai ter ali um momento de desenvolvimento dessa pessoa. Entende? Algumas
eu sei que alguns espaços de beleza, por exemplo, aqui da região, que eu frequento e sei como que funciona, e é engraçado porque quando a gente faz um curso ligado à gestão, qualquer lugar que você vai, você fica observando essas coisinhas, né? E aí, eu sou, eu sou a doida de ficar observando essas coisas, gente. E aí eu vi um espaço muito legal em que eles dão estrelinhas no atendimento. Então, por exemplo, eu faço a depilação ou faço uma sobrancelha e eu deixo estrelinhas para esse atendimento. Essas estrelinhas são anônimas para quem me atendeu. A pessoa que me atendeu não sabe que eu dei essas estrelinhas, é por um aplicativo. E quanto mais estrelinhas essa pessoa recebe no decorrer do mês, ela vai recebendo bonificações, sabe? Viagens, teve presente, brinde. Então, assim, é muito legal, né? Porque você pensa assim, eu me senti muito feliz em recompensar a pessoa que me atendeu de alguma forma, de saber que a empresa está recompensando o atendimento dela, e eu fico imaginando a pessoa que me atendeu, ela vai sempre falar, nossa, que legal, né? Então, eu vou querer sempre atender melhor, me desenvolver, porque tem vários aspectos, assim, a pessoa foi comunicativa, a pessoa foi atenciosa, a técnica foi boa, então também é analisado a técnica da pessoa. Então, são várias formas de você reter esse profissional. Essa é uma delas, só para deixar mais entendido, para que vocês possam ousar e pensar aí como gestores. Criatividade, né? Incorpora, gente, incorpora. E a Vanessa foi direta aqui, ó. A questão B seria a descrição das atividades do profissional. É isso. Fulano, ciclano faz isso, 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 isso. Terá que fazer isso, isso. É isso, entendeu? Esse caminho aí. Basicamente, a letra B é isso, com o mesmo cargo que você, mesma vaga que você falou na A, tá, aluno? Não é para mudar a vaga da A para B. Você vai descrever as duas vagas que você aí colocou na letra A. Entendido a letra B, gente? Ficou claro, né? Vamos para a letra C? A partir das informações apresentadas nos textos, descrevam as características do empreendedorismo que serão essenciais às colaboradoras contratadas. Professora, no livro nós temos, né, características empreendedoras, né, que os alunos podem usar como base, material. A gente também tem materiais extras para o mapa, disponíveis na sala do café, não, no material da disciplina e no planner. Também está na sala do café. Mas vocês podem ler esses materiais bem bacanas, inclusive que a professora Jéssica preparou para ajudar vocês também. E nessa letra C, vocês vão ter que, então, né, professora, apresentar, de acordo com a vaga, que características empreendedoras a fulana vai ter para atuar na vaga tal. É mais ou menos isso. Sem nada de delongas. Pessoal, não dificultem aquilo que é simples. Exatamente. Simplifiquem. É algo simples, é algo bacana, fácil de aplicar, fácil de entender, porque é a realidade de um gestor de RH juntamente com os aspectos do empreendedorismo. Aqui a gente tentou juntar as duas coisas. Então, aquele gestor intraempreendedor que também analisa aspectos intraempreendedores nas pessoas. Então, quando você vai selecionar alguém, tente analisar essas características empreendedoras no seu profissional, já para você contratar um profissional e formar uma equipe intraempreendedor. E é isso mesmo, Ruth. É isso mesmo. A nossa explicação aqui é nesse objetivo, é de fazer vocês terem muitas ideias. Eu vi que um pouco mais a Ruth comentou que ela trabalhou no salão há muito tempo. Exatamente. Ela está no ambiente dela, aproveita e ousa pensar nessa atividade, Ruth.
A Ludmila, com os comentários dela, ó, tem muito a ver com a disciplina passada, reconhecimento do colaborador e foco no atendimento. Exatamente. A disciplina de conceitos tem total relação aqui com a disciplina empreendedorismo, né? Caminham juntas. Essas duas disciplinas já é com esse objetivo que elas são as primeiras aí desse módulo, né? Então, assim, nós estamos aqui para esclarecer para vocês e ficamos felizes de saber que vocês estão conseguindo entender, tá, gente? Às vezes o aluno cria um monstro que não existe. Eu sempre falo isso, viu, professora Jéssica? Uhum. Porque o mapa, ele não é um monstro, ele é um bichinho pequeno. Você consegue amansar ele rapidinho. Então, ó, a gente já falou aqui para vocês que é muito claro, é mais simples do que vocês imaginam. Então, ó, a letra A tá tranquila, a letra B também, e a letra C mais ainda. E aí a gente chega na letra D, né, professora? Que aí é suas palavras, com base naquilo que você estudou sobre empreendedorismo feminino, com base na websérie que você assistiu. O que você vai colocar aqui na D? Relate as suas considerações sobre a importância do empreendedorismo feminino nos dias atuais. Então, olha, que bacana. Você vai escrever como que está sendo importante o empreendedorismo feminino desde o ano passado, quando começou, né, essa pandemia que nós estamos, como as mulheres se levantaram, como, né, professora Lília? A professora Lília fez uma live esse dia no Mercado e Companhia, falou sobre empreendedorismo feminino. Assista lá o episódio 5 que você participou, professora Lília. Isso, está na sala do café, episódio 5. Inclusive, trouxe dados de quantos MEIs, né? Quantos por cento aumentou o empreendedorismo com mulheres. Então, leia sobre, assista vídeos sobre. E essa letra D, escreva o que você considera importante. Esse empreendedorismo tão aí que está crescendo tanto na atualidade, né, professora Jéssica? Sim, Josi. É um empreendedorismo que é uma vertente do empreendedorismo muito recente. O empreendedorismo no Brasil é recente, imagina o empreendedorismo feminino, né? Então, nós estamos falando de coisas assim dos últimos 10, 15 anos. Isso para mercado, para estruturação de mercado, é muito recente. A gente está abrindo caminhos. Então, vamos fazer parte dessa abertura de caminhos e que mais mulheres se sintam fortalecidas para empreender, mas empreender de uma maneira planejada. Que nós vemos muitas mulheres começaram o empreendimento ali para complementar renda, ela nunca tem o olhar da protagonista, que acho que é isso que nós comentamos no episódio 2, que ficou muito legal. Nós termos olhar de protagonistas, que nós temos capacidade de gerar nossa própria renda e gerar renda familiar, criar um filho, pagar a faculdade de filho, muitas vezes. Então, esse é o olhar do nosso protagonismo feminino, não só um empreendedorismo por necessidade. E é muito legal, alunos, vocês têm muito material para responder essa última questão, muito material, utilizem a criatividade de vocês também, o poder de argumentação. Eu vi uma pergunta ali, professora Josi. Qual, prof? Só perguntando sobre as características, eu acho que eu perdi agora a aluna que é, mas ela estava perguntando... Beatriz, essa aqui ou não? Isso, essa mesmo. Eu vou comentar porque pode ser uma dúvida geral, né, dos alunos. São características específicas para cada uma das vagas, Beatriz, isso mesmo. Então, você vai olhar as características no livro da disciplina. Lá, a explicação é conceitual. Então, você vai entender essas características de maneira conceitual. E também nós falamos na aula ao vivo 1, né? E tentar relacionar ela para as duas vagas que você mencionou na letra A e que você especificou na letra B, e aí agora você, na letra C, fala as características empreendedoras dessas vagas. Tá bem, pessoal? Acredito que é isso. Tem mais alguma dúvida, profs? Mais alguma coisa? Não, que eu olhei aqui, prof, não. Realmente, acho que perguntaram aqui de novo sobre a letra A, que é para descrever, a letra B, na verdade, descrever as duas vagas, o que cada uma vai fazer.
não é a mesma coisa, não é? Assim como um cargo dentro de uma empresa, uma pessoa faz uma coisa, a outra faz outra. Então, é mesmo, nesse caso aqui do mapa, você vai detalhar de forma simples, tá, gente? Você não é um gestor de cargos, salários e benefícios, né? Então, você, com base no conhecimento em pesquisa que você pode fazer aí de cargo, de uma vaga, você vai escrever com as suas palavras, pode pesquisar alguma coisa mais, a gente consegue detalhar um cargo de um salão, de um centro de beleza, que você achar que seja até mais fácil você ter mais familiarizado, né? E é isso, tá? Professora, nós temos o formulário, que é um PowerPoint, que já está disponível para eles no material da disciplina, já está todo formatadinho, né? Sigam a mesma fonte que já está lá, o tamanho, a fonte que já está nos comandos, e encha suas respostas abaixo de cada comandinho ali no seu slide, tá? No formulário. Então, não deixe de baixar esse formulário. É um critério que você realize no formulário padrão. Tá? Não precisa fazer outro. Não precisa fazer, já está pronto. Só baixar e colocar suas respostas e os seus dados iniciais ali. RA. E PDF. Tem muitos alunos perguntando se pode enviar em PDF. Se quiser, pode. Não é obrigatório. Não é obrigatório, mas também não vai ser descontado nota se você fizer isso. Não tem problema, né, professora Lília? Não, mas também vai aumentar se você fizer em PDF. Não é? Então, eles perguntam, mas em PDF fica mais bonito, fica mais arrumadinho. Daí fica a critério do aluno, tá? Não tem necessidade, tá? Não tem. Fica, se o aluno quiser enviar em PDF, mas não tem necessidade. Está lá prontinho só para você responder a atividade. Mais alguma orientação, meninas? Vídeo vai ficar gravada essa live. Vai ficar gravada. Essa live gravada. O vídeo de orientação da professora Jéssica já está na sala do café, no planner também, né? E dúvidas que você tiver pontuais, que nós não tratamos em nenhum lugar, que talvez precise procure seu mediador, eu, professora Lília, professora Juliane, que está aqui no chat, e nós estamos à disposição e nós queremos o seu sucesso nessa atividade. Ela vale 3,5 pontos, gente. Ela garante a sua aprovação ou não na disciplina. Então, é muito sério, né, professora Jéssica? Muito, muito sério. E, assim, pessoal, é uma atividade online, vocês nem prova estão precisando fazer nesse momento. Então, é uma oportunidade de vocês desenvolverem muito o aprendizado, né? Porque a gente sabe que prova tem várias situações. Às vezes você fica nervoso, fica ansioso. Aí, ali na hora, você não tem um bom desempenho na prova presencial, quando a gente estava tendo as provas presenciais. E agora, como não estão tendo, então as oportunidades são as atividades avaliativas. Todas online, vocês podem fazer no tempo de vocês, no momento certo, seguindo o prazo, né, da atividade, mas vocês têm o prazo para fazer. Então, eu acho que quem deixar para a última hora e perder essa atividade é muito perdidinho, pessoal, é muito perdidinho, não é empreendedor. Vamos estar, olha, aí é jogar conversa fora aqui, porque nós estamos conversando com vocês, trazendo esse conteúdo extra bacana, para que vocês possam se sentir seguros na hora de fazer a atividade. Então, eu de vocês terminaria essa live e já começaria a rascunhar a atividade de estudo 1 e a atividade de mapa, e terminar no final de semana, porque não está difícil não, viu, gente? É possível sim. A profa Jéssica foi bem boa, coração bem bonzinho, né, professora? Foi muito legal, viu, Josi? E não deixa para a última hora, pessoal, porque chega lá em cima, às vezes pode acontecer alguma coisa, pode ocorrer o sistema, um computador, enfim, a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Então, não deixa para a última hora, porque nós, mediadores, não conseguimos reabrir atividade nenhuma. Isso não está nas nossas mãos, não é o nosso alcance, não é da nossa competência, tá? A gente está na hora pedagógica, e isso aí é um serviço da TI. Não compete a nós reabrir para quem perdeu o prazo, ou para quem não fez, ou para quem esqueceu, tá bom?
Então, não adianta mandar mensagem e falar, pede para o mediador, porque, infelizmente, a gente não pode. Não tem como, não tem... a ferramenta não é uma plataforma que a gente está inserido. Então, essa é a explicação, porque a gente não tem como reabrir atividade nenhuma. A gente combina com vocês. Entregue o quanto antes, se você conseguir. Aproveita que está fresco o conteúdo na tua cabeça. Atividade 1, essa semana não tem choro nem vela, hein, gente? Vocês entregam essa atividade. Atividade de mapa, a gente deixa vocês terminar o comecinho da semana que vem. Olha o empreendedorismo aí, né, pessoal? Olha só, eu adorei esse comentário aqui, professoras. Desculpa cortar, ó. Pode pôr, profa. Por coincidência, minha mãe é Dolores e tem um salão de beleza. Que legal! Que legal! Que cidade será, hein? Que então, massa, gente! A Daniele vai poder colocar em prática na vida real, pessoal. Faça, Daniele, tente aplicar atividade de mapa no salão da sua mãe. É uma boa oportunidade, olha que legal. Caso real, hein? Caso real. Gente, então vamos ficar por aqui. Professora Jéssica, obrigada pela disponibilidade. Professora Lília, professora Juliane, que está no chat. E vocês que já estão há mais de 2 horas com a gente aqui, obrigado. São guerreiros. E qualquer dúvida, nos procure no estúdio pelo Fale com o Mediador. Boa noite, professora Jéssica. Boa noite, Lília. E até terça-feira que vem. Até. Tchau, pessoal. Obrigada, gente. Até terça. Abraço. Tchau, tchau.